Boa tarde a todos. Ser diretor da faculdade é episódico, o que conta é tudo o resto. Realmente estar num painel destes depois do que se passou ontem e do que se passou esta manhã é uma enorme responsabilidade para o último painel, e para tornar as coisas ainda mais complicadas vou prescindir completamente de imagem, vou prescindir completamente de PowerPoint e vou-me centrar na palavra, porque a palavra é, no caso da Bíblia, aquilo que é verdadeiramente essencial. Também é a comunicação que se centra na Bíblia, e fazia falta passarmos por aí, porque a Bíblia é talvez o maior exemplo de recepção passiva e ativamente. Portanto, a Bíblia recebe e é recebida. É interessante começarmos por aqui. Portanto, a Bíblia recebe muito do legado cultural anterior e é ela própria veículo de transmissão desses legados anteriores e é, portanto, recebida. E é por aí que eu proponho abordar este tema. Samuel Huschke é um judeu com antepassados fugidos de Castela, mas que nasce em Portugal, foge depois à Inquisição, vai viver para Ferrara, e é aí em Ferrara que acabará por ser publicada esta obra da sua autoria, Consolação às Tribulações de Israel. E o tema é esse. E eu então também, ao contrário do que me é hábito, vou ler para tentar ser mais ou menos disciplinado no tempo. Samuel Huschke tem uma concepção de história que no essencial radica na noção bíblica de tempo. Refletindo sobre a situação contemporânea dos judeus, o autor procura na longa e milenar história de Israel a explicação para o sofrimento do seu povo. Parte do princípio de que toda a história de Israel, desde os tempos patriarcais até à sua época, se caracteriza pela continuidade e por uma lógica de unidade e de coerência intrínsecas relativamente aos acontecimentos marcantes na vida do povo. Este princípio determina a sua leitura da história e confere-lhe um sentido na medida em que a vivência histórica de Israel se enquadra assim num plano providencial que a sistematiza. Este plano providencial tem início na criação, a qual principia a intervenção de Deus na história. O povo, eleito, na sua perspectiva, vive originalmente uma idade de ouro suscitada por Deus. Esta idade mítica caracteriza-se pela harmonia bucólica de uma vida pastoril, quadro ideal que simboliza um estado de ordem social e religiosa. Todavia, esta idade de ouro é interrompida por um processo de degradação dessa harmonia original. Samuel Huschke descreve deste modo o processo. Passando assim alguns tempos esta idade de ouro, debaixo do cajado do sumo pastor, cujos rebanhos pasce todo o universo, e doutos terrestres que de sua mão postos eram e fielmente guardavam as ovelhas, levantou-se destes próprios meus filhos, dali a alguns anos, uma companhia de péssimos pastores, que não se curando do gado o deixavam pascer ervas peçonhentas e beber águas amargas, e eles tomavam outra vida áspera e gentia, caçando e perseguindo silvestres animais. Portanto, uma crítica que aqui surge e que é recorrente e que retoma a própria visão bíblica de crítica antimonárquica. Deste cenário idílico, evolui-se para um quadro em que a caça simboliza a desnerescência no plano das relações sociais e a degradação nas relações com Deus. Este processo degenerativo, que implica a perda da inocência e da harmonia originais, revela-se estrutural e a sua expressão fundamental será o afastamento de Deus e a adesão ao modus vivendi do outro. Esta dialética entre a afirmação da diferença e a necessidade de integração marcará estruturalmente a evolução histórica do povo eleito. Aspecto sintomático desta dialética é a introdução da realeza em Israel. Para Huschke, glosando a visão antimonárquica presente em 1 Samuel capítulo 8, a implantação da realeza é sintomática da assimilação aos costumes e crenças estrangeiros. Cito: "Queria rei para com ele me assemelhar às outras gentes. Oh, resposta péssima, coisa que o Senhor tanto aborreceu sempre e vedou."
Já na passagem anterior, Samuel Lusque se referirá aos reis como pastores péssimos, que em lugar de cuidarem do seu povo se dedicavam e incentivavam a guerra. Por conseguinte, a introdução da realeza é apenas um dos aspectos que caracterizam Israel após a Idade de Ouro, traduzindo a sua degradação espiritual e justificando a intervenção punitiva de Deus. Aqui comecei logo a pagar o rei que pedi. A idolatria e a assimilação geral aos costumes e práticas dos outros povos estão na origem da intervenção sistemática de Deus na história, procurando preservar a ordem e evitar a deterioração do seu plano providencial. É este o sentido da história que Samuel Lusque nos narra e em que assenta a própria estrutura da sua obra. A primeira etapa termina com a queda de Jerusalém às mãos de Nabucodonosor, a que se sucede um período de cativeiro. O povo recuperará a sua liberdade e autonomia, mas mercê da transgressão sistemática do pacto firmado com Deus, tornará a perdê-la com a destruição do segundo templo, na época de Tito, iniciando-se um novo período de cativeiro que se prolonga até à época de Samuel Lusque. Por conseguinte, a história de Israel é marcada pela recorrência destas fraturas, as quais traduzem a entrada do povo em períodos de sofrimento e de dispersão. O sofrimento que atinge os judeus da diáspora, desde a queda do segundo templo até à época de Samuel Lusque, assemelha-se, no entendimento do autor, ao padecimento vivido pelo povo após a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. Em ambos os casos, a origem da intervenção punitiva de Deus está na transgressão da aliança e nos desvios à conduta moral e religiosa que devia condicionar Israel. Embora as situações que originam a intervenção punitiva de Deus sejam diferenciadas, a verdade é que Samuel Lusque procura no passado a justificação e a explicação para os tormentos do presente. Nesta reflexão, Lusque percebe que o povo passou já por situações análogas, as quais motivaram a intervenção divina. Por conseguinte, implícita na exploração destas analogias está uma função pedagógica no discurso histórico de Lusque. A história é depositária de exemplos para o presente e para o futuro. Samuel Lusque perspectiva a história numa visão pragmática, na medida em que ela providencia paradigmas que permitem orientar o homem. No entanto, esta perspectiva pragmática ocorre ainda a um outro nível, visível no início do prólogo da obra. Aí, Lusque socorre-se do pensamento socrático quando afirma, pelo que Sócrates dizia, que vendo-se as pessoas em fadigas, cotejassem os males que atrás ficavam com os presentes e facilmente lhe achariam consolação. Como vemos, o passado e a história servem de consolação para o presente. Um pouco mais adiante, Lusque reforça esta ideia. Ainda que nestes nossos dias padeça graves tribulações, todavia muito maiores foram aqueles que já pelos nossos antigamente, pelo que estas se podem reputar por pequenas. A desvalorização do sofrimento atual, comparativamente aos padecimentos passados, insufla ao homem de esperança no futuro. A reflexão de Lusque sobre a história assenta numa ideia de recorrência que o esquema condenação, salvação, condenação parece sustentar. Efetivamente, por várias vezes o povo é condenado, mercê do seu comportamento rebelde. No entanto, após a expiação dos seus pecados e da sua transgressão, Deus intervém, salvando e libertando da submissão e dos sofrimentos a que estava sujeito. Esta fase dura pouco, pois o povo depressa reincide na desobediência a Deus, motivando de novo a sua intervenção punitiva. Este esquema fundamentado na recorrência histórica diferencia-se, no entanto, do pensamento cíclico. Apesar das características de recorrência, a história progride de forma planeada para um fim escatológico. Em Samuel Lusque, esta ideia está claramente presente, paralelamente à consciência de uma reatualização de certos eventos decisivos. Lusque sabe que a história caminha para uma salvação última e escatológica. A história de Israel é vincada por acontecimentos estruturantes que funcionam como paradigmas no devir histórico. O cativeiro e êxodo constituem um desses motivos que podemos ver a funcionar em vários momentos, designadamente na saída do Egito, na descrição que em Juízes 2 é feita do período dos juízes, ou ainda da libertação do cativeiro da Babilónia. A verdade é que esta ideia estruturante irá marcar decisivamente toda a concepção judaica de história, irá obrigar-nos a admitir ali características de recorrência. Este esquema recorrente de cativeiro êxodo deriva fundamentalmente da transgressão da aliança.
Esta constitui a expressão da aceitação de uma ordem abrangente e universal determinada por Deus. A transgressão desta ordem traduz-se, inevitavelmente, na intervenção punitiva de Deus, julgando e condenando até mesmo o povo eleito. A violência com que Deus condena Israel é, no entanto, a expressão da sua eleição e do amor divino. Deus procura corrigir os desvios de Israel relativamente à ordem universal. A violência funciona assim como uma estratégia de comunicação divina com o povo eleito, visando orientá-lo e torná-lo consciente do seu comportamento condenável, procurando consequentemente purificá-lo através do sofrimento. Esta estratégia de comunicação e de orientação é valorizada na medida em que a profecia, meio privilegiado de diálogo entre Deus e o povo, cessou. Samuel Usk refere-se ao fim da profecia de modo explícito, pelo menos em 2 ocasiões. No diálogo segundo, declara este propósito: a profecia com que se alcançavam os segredos de quanto o Nosso Senhor determinava fazer a benefício ou dano de todos os mortais, desamparou-me e não tornou mais a visitar-me. Mais adiante, Samuel Usk completa esta ideia: no tempo em que o Senhor contigo comunicava, te era mais fácil poder este aperfeiçoar, porque te ajudava seu manifesto favor. Mas agora, havendo já teu pecado vedado estes meios, buscou a divina misericórdia outro remédio, para vires nesta disposição e salvares a tua alma, apurando-te no fogo deste mundo e dando-te cá o castigo de teus delitos, com as infinitas fadigas e males que padeces, e assim ficas disposto para a salvação. O fim da profecia significa o esgotamento de uma estratégia de comunicação que assentava no diálogo entre Deus e os homens. Significa, finalmente, um sinal de que se avançava para o fim escatológico da história. Mediante o esgotamento da profecia, é a violência que surge agora como método de orientação do povo e, simultaneamente, de preparação para a salvação final. A intervenção de Deus, por meios violentos, constitui uma estratégia de recomposição da ordem divina, daí estar, aos olhos de Usk, perfeitamente legitimada do ponto de vista histórico. Uma vez que esta ordem é universal, a intervenção de Deus na história é também universal. O sofrimento que Israel vive em diáspora resulta da intervenção universal de Deus, que manipula a história de acordo com o seu plano providencial. Serve-se dos inimigos de Israel como instrumentos da sua punição, como os verdugos que concretizam a sua condenação. No entanto, o verdugo é também ele castigado. E para a tua vingança, que quis o Senhor que fossem punidos estes teus inimigos babilónios, da maneira que eles em ti sua ira executaram. Com a diáspora entendemos a especificidade de Israel. A dispersão traduz a fragilidade humana perante os planos de Deus e reflete a expiação dos pecados praticados por Israel. O povo disperso, longe da sua terra, está só, sentindo-se desenraizado e à mercê das perseguições dos seus opressores, clamando incessantemente por Deus, embora sem obter a resposta e o socorro esperados. A visão que Samuel Usk preconiza da situação de Israel é de natureza abrangente e universal. O autor defende uma perspectiva geohistórica, na medida em que vê os judeus dispersos pelas nações e vítimas da perseguição e do sofrimento. Ó atribulado corpo, se toda a terra é cheia das minhas misérias e trabalhos, nas riquezas e deleites da feliz Ásia, ali me acho pobre e afanado peregrino. Na abundância do ouro e grossura da terra da abrasada África, lacerado, faminto e sequioso desterrado. Pois Europa, Europa, meu inferno na terra, que direi de ti, se de meus membros tens feito a maior parte dos teus triunfos? Os judeus dispersos pelas nações são vítimas de um conluio universal, entre aspas, parecendo-me que todos os povos se aliaram com o objetivo de os perseguir e maltratar. No entanto, esta visão deriva do seu comportamento iníquo, tendo merecido a intervenção universal de Deus, à qual não podem escapar. Esta tese do conluio universal é uma tese que é reiteradamente tratada, por exemplo, nos salmos bíblicos. A diáspora, expressão, não podem escapar, perdão, citação. Quem poderá escapar da tua ira, ó Senhor, quando com tanta causa se move como meus delitos a despertaram, que até cá nestas últimas partes da terra me abrange? A diáspora, expressão da condenação divina, é, portanto, de
facto universal. Até em Portugal, a finisterra da Europa, nas palavras de Samuel Lusque, últimas partes da terra, os judeus estão à mercê da punição de Deus. O rei de Portugal é o verdugo, o executor da condenação divina, tal como outros o foram ao longo da história de Israel. Esta reflexão conduz inevitavelmente à consciência da especificidade dos judeus e da situação inaudita em que se encontram relativamente a todos os outros povos. Samuel Lusque chega a refletir sobre a natureza diferente dos judeus relativamente aos outros, de maneira que não posso deixar por esta via de muito ao mundo aborrecer, pois eu ainda disto contra o curso de toda outra sua natureza rodo. Esta reflexão encaminha-se para uma consciência da alteridade dos judeus através da história e onde quer que se encontrem. Paralelamente à justificação da situação única em que se encontram na história, reflexão que permite compreender e até aceitar a opressão e o sofrimento de que são objeto, é na esperança que reside a essência da sua sobrevivência. No diálogo terceiro, não obstante, Samuel Lusque manifesta receios contraditórios relativamente ao futuro de Israel. Convertido sou em uma invencível e dura rocha no mar, onde as importunas ondas batem contínuo. É uma das várias metáforas com que Samuel Lusque pretende significar a situação de Israel e a incerteza quanto ao fim das suas tribulações. O tempo implica mudança e a criação reflete o princípio da história e a incessante transformação do mundo. Samuel Lusque está consciente desta verdade, mas questiona-se quanto à evolução da situação do seu povo e quanto ao momento em que ocorrerá a salvação. Recorre a uma imagem assaz e eloquente para explicar a persistência do cativeiro e, consequentemente, o adiamento da salvação. Porque até das vidas que os maus iam cada dia desfazendo e de voltar à roda dos 70 anos em cativeiro de Babel, esforçando-se, entrefachados entre eles estes 8 bons com sua justidade, alguma parte do tecido tornavam a tecer. E de quando em quando, com a mão de suas santas obras, detinham a roda do cativeiro, que com ímpeto queria começar a voltar-se. Mas contra a grande pressa e ligeireza com que os maus se davam a desfazer, e contra a poderosa força que tanto deles puseram a voltar, não bastou toda a resistência dos justos a defendê-lo. Por conseguinte, a história de Israel é imaginada como uma teia que os justos vão tecendo, justificando assim a salvação, embora os seus esforços se revelem insuficientes para conter os iníquos que, através das suas ações, a desfazem continuada e sistematicamente. Samuel Lusque debate assim a responsabilidade humana na salvação. Implícita está a conclusão de que a salvação depende da conduta humana. Lusque introduz o fator moral como elemento importante na salvação, a qual constitui o fim escatológico da história. E para que isto se confirme e venha, tomai esta receita, fale cada um com o seu próximo verdade e julgai juízo de paz em vossas portas, o qual será que não façais mal, nem penseis de fazê-lo nenhum de vós outros contra seu próximo. E juramento falso não ameis, porque todas estas coisas são as que mal quero, diz o Senhor. Finalmente, paz e verdade amai. A conduta moral não é um fator decisivo para a ocorrência do tempo de salvação. No entanto, pode contribuir para a sua precipitação, assumindo uma função propedêutica. A salvação é, na leitura de Samuel Lusque, o clímax do processo histórico que o autor narra. É o fim do cativeiro que submeteu Israel durante centenas de anos. A libertação é entendida como um novo êxodo, que assume proporções mais grandiosas que o êxodo do Egito. Deus recolherá Israel de todas as nações por onde se encontrava disperso e reuni-lo-á em Jerusalém. Eu trarei o meu povo da terra oriental e da terra do nascimento do sol, e trá-los-ei para que morem no mesmo Jerusalém, e eles me serão povo, e eu lhes serei Deus, em verdade e justiça. Jerusalém será o epicentro da salvação, o local do regresso de Israel em diáspora. A salvação conduz à convergência de Israel, o que significa exatamente o contrário da anterior situação dos judeus. A diáspora sucede a convergência. Os judeus dispersos pelo mundo são libertados do cativeiro, o que se traduz no novo êxodo, mais tranquilo, mas mais grandioso. Esta salvação será definitiva e Israel assumirá, no entender de Lusque, o seu lugar central na história. A definitividade desta salvação, tempo escatológico da história de Israel, refletirá a intervenção teofânica de Deus,
maravilhoso espetáculo em que Deus demonstrará o seu incomensurável poder e a universalidade da sua interferência na história. Este tempo último resultará na completa redenção do homem. Um coração novo e um espírito novo porei em vossas entranhas, e tirarei de vossas carnes o coração de pedra, e em seu lugar coração de carne porei nelas. Porque com este hábito andeis, e meus estatutos guardeis meus juízos e os façais. Da intervenção salvífica de Deus resultará naturalmente um homem novo. A completa redenção espiritual do homem traduz a ideia messiânica, refletida ao longo da obra de Samuel Usch. Ainda que não encontremos de modo evidente uma ideia corporizada e individualizada do Messias, está presente ao longo de toda a reflexão de Usch a esperança na salvação, a expectativa de uma nova ordem em que Israel ocupe um lugar central e Jerusalém assuma o estatuto de centralidade na história. Por conseguinte, a ideia messiânica presente em Samuel Usch, mais do que insistir na emergência de um Messias Salvador, o qual protagonizaria a libertação de Israel, valoriza a ocorrência final de um tempo novo, em que se assistirá à assunção de um homem espiritualmente renovado, o qual reconhecerá a Deus, com quem estabelecerá uma aliança definitiva. Muito obrigado.